Hoje eu vim falar um pouquinho sobre mim. Vocês sempre viram e me perguntam quem é a doutora Mari, de onde ela veio, o que ela come. E é isso aí. Hoje a gente vai falar sobre isso. Bom, gente, eu acho que todo mundo se interessa em saber, né, da onde eu vim, por que eu tô aqui, por que eu faço isso hoje. E hoje eu vim falar um pouquinho sobre isso para vocês. Bom, eu sou a Mariana, eu nasci no interior de São Paulo, numa cidade que chama Avaré, né, então sou lá do interior, né, cresci também lá até os meus... Morei um pouco em Mogi das Cruzes, quando eu era pequenininha. Nasci em Avaré, fiquei até uns 2 anos, aí depois fui para Mogi, fiquei até os 10. Acho que eu fui com uns 2, 3 anos para Mogi, fiquei até os 10. Depois voltei para Avaré, né? E aí fiquei lá até o 2º colegial, né? No 3º colegial, como eu já sabia, né? Eu, desde pequena, tinha minha família toda do sítio, então a minha avó, ela tinha as plantinhas, tinha os animais, então eram abatidos todos ali em casa, era tudo dentro ali, a gente sempre vivia naquilo, e eu sempre queria um bichinho, sempre queria né, para cuidar, eu sempre gostava de cuidar das coisas. Eu brinco que eu tinha uma amiga imaginária, se eu soubesse que era amiga imaginária hoje em dia, né, eu teria fugido dela. Minha amiga imaginária chamava Marta, e eu tinha uma escrivaninha, que meu avô tinha uma madeireira, e ele fez uma escrivaninha de pinos para mim, que é uma madeira bem fininha, e era uma mesinha e uma cadeira, e eu corria pela casa inteira com aquela mesa e com aquela cadeira, e eu mal sabendo escrever, né, direito, eu já sentava, atendia a Marta, que estava ali, minha amiga imaginária, e fazia receita para ela, né, porque eu sempre quis ser médica. Então eu pegava... Às vezes minha mãe comprava a galinha, eu queria ficar olhando a galinha dentro, ver se tinha órgão, se tinha uma coisa, se tinha outra. Eu era aquela pessoa, aquela criança extremamente curiosa, que queria saber tudo. Eu virava para minha mãe e falava, mas como que a gente engole a comida e depois ela vira cocô e a gente vai no banheiro? Né? Eu queria saber o que acontecia, quais eram os mecanismos, isso sempre me fascinou muito, então não tinha como eu não ser médica, né? Então... Com 17 anos eu saí de Avaré, fui fazer meu 3º colegial em Bauru, e depois com 18 eu vim para São Paulo e fiz 1 ano de cursinho no Ângulo, Tamandaré, e passei na faculdade. Passei na Faculdade de Medicina do ABC, de onde eu me orgulho muito de ser de lá. Acho que a gente tem essa coisa, as pessoas que fizeram a minha faculdade, a gente tem um amor muito grande, um orgulho muito grande da faculdade. Né? E a gente teve uma formação incrível e maravilhosa, assim, que eu não tenho um A para reclamar. E foram os melhores anos da vida, né, a faculdade. E a gente sai da faculdade, aí o que vai fazer? Uma época da minha vida eu pensei em fazer pediatria, porque eu gostava de criança, mas aí durante a faculdade eu me deparei com situações muito, né, delicadas, com crianças com câncer e tudo, e eu falei, não dá pra mim, não é isso, né, não vai ser por isso. E aí eu parti pra GO, que eu não deixava de cuidar de criança, fazendo com que elas nascessem, né, e cuidava de mulheres também, que sempre foi uma coisa que me fascinou, entender as mulheres, né, e ajudá-las a se entender também. Acho que isso é muito importante. A mulher é uma pessoa muito pouco compreendida pela sociedade ainda, infelizmente, né, e eu acho que auxiliá-la nesse entendimento e auxiliá-la na promoção da saúde, isso é muito, muito, muito importante. Aí me formei, fiz 3 anos de residência, né, de GO, prestei prova, terminei a GO, vamos prestar uma subespecialidade, fui fazer mastologia, que era uma coisa que me fascinava, oncologia é uma coisa super complexa e eu sempre gostei, fiz mais 2 anos de masto. No meio da residência de masto, eu fui para a Itália e fiquei um tempo lá, no Instituto Europeu de Oncologia, um dos hospitais mais modernos que tratam câncer no mundo, né? Tive contato com o cara que mudou a mastologia, que é o Umberto Veronese, foi o cara que
descobriu que nem sempre a gente tinha que fazer mastectomia numa paciente para tratá-la de câncer, né? Que sempre a gente retirava a mama toda, e depois que ele fez os estudos dele, cirurgias menores começaram a ser feitas. Eu participei de um estudo lá de linfonodo sentinela, enfim, foi uma experiência assim incrível, muito difícil sair do nosso país, muito difícil ser brasileira num país machista como a Itália. Sofri horrores, né? Mas foi a experiência mais incrível, talvez, que eu tive na minha vida. Coisas que eu vi lá que acho que eu nunca vou ver aqui, nunca, de verdade. Já passou algum tempo e acho que nunca vai chegar até aqui o que a gente tem disponível, né, lá. Então, e aí voltei e montei meu consultório, comecei a atender, convênio, aquela loucura, 40, 50 pacientes por dia, e a gente sai da faculdade, gente, muito crua, em todos os sentidos, né? A gente não aprende, nada do que eu sei hoje, eu aprendi lá, eu aprendi depois que eu me formei, né, tendo curiosidade e indo atrás, né? Eu sempre fui uma pessoa, como eu disse para vocês, muito curiosa, e eu sempre queria saber o porquê das coisas. E na faculdade e na residência de GO, a gente sai sabendo que aborto é normal, né? Só depois de 3 ou 4 abortos que você vai investigar, que o pré-natal é uma coisa simples, que você não precisa se dar muito. Tem aquelas doenças que, não tem como evitar. Se tiver que acontecer, vai acontecer. É isso que a gente aprende. Não tem. Uma pré-eclâmpsia, se tiver que ter, vai ter. Vai ser lá na hora né? Na hora que a placenta começa a implantar, então, não tem o que fazer. Diabetes gestacional também, não tem jeito. Preparo para engravidar, ácido fólico, né? É isso. E tá bom, fui lá, comecei. Sempre gostei de atender, sempre gostei de conversar com pessoas e tal. Não tinha tempo para isso. Porque o que eu ganhava numa consulta eu não conseguia, né? Num dia, se eu não atendesse um número X de pessoas, eu não conseguia pagar o aluguel do consultório que eu alugava para atender. E eu abri um consultório sozinha, né? Eu sou muito metida besta. Então eu quis abrir o meu consultório. Eu tinha que ter o meu consultório. Pô, eu era, né, formada, eu era médica, queria me atender. E aí fomos. No começo do consultório éramos eu e minha mãe. Minha mãe fazia toda a parte de atendimento, de marcação de consulta, de preenchimento de guia de convênio, e eu atendendo, e depois a parte administrativa a gente meio que fazia junto, crescemos juntas ali e tudo mais, e foi muito gostoso. Essa época foi boa demais. Dava plantão pra caramba, porque o que eu atendia no consultório no começo não dava pra pagar as contas, e era assim. E assim, foi tudo muito difícil pra mim, né? A faculdade foi muito difícil, minha família nunca foi super abastada, era aquela coisa contada, um tio ajudava a pagar uma mensalidade da faculdade ali, o outro ajudava não sei o quê, e assim a gente foi, e graças a Deus deu tudo certo, mas nunca nada foi fácil pra mim. Então eu sempre tive orgulho de correr atrás das coisas e crescer, né? Eu achava que eu tinha obrigação daquilo, eu achava que eu tinha obrigação de ser muito boa, porque todo mundo investiu muito em mim. Então, e aí comecei meus atendimentos e tudo mais. E num certo momento, eu comecei a atender eu nunca fiz especialização em obstetrícia, hein? Eu nunca fiz especialização em medicina fetal. Mas eu comecei a ter casos muito complexos no consultório, pré-eclâmpsias super complexas, trombofilias também, né? Há casos de pacientes que chegavam para mim e a gente tinha que fazer o parto muito cedo, porque já chegavam, eu pegava muito pré-natal no meio do caminho, sabe? De pacientes que passavam por 3, 4 médicos e depois chegavam até mim. Teve uma época que eu era bombada num grupo de gestantes aí da internet, super conhecido, e todo mundo me ligava se eu podia atender, porque uma falava pra outra que tinha passado comigo e tal, nananã, e era assim, não tinha internet, não tinha nada naquela época. Era a gente, Deus, o convênio para, né, que divulgava o nome, e uma paciente que ia falando para outra. Meu consultório era próximo da Avenida Paulista, tinha muito banco, tinha muita paciente ali em volta, e eu atendia muita gente ali. E aí os casos foram ficando mais complexos e eu fui tendo que estudar muito aquilo. E eu fui vendo que as coisas não eram como eu tinha visto, que tinha muito mais coisa por trás daquilo, né? E que não era o suficiente para mim tá ali. Eu precisava de mais, eu precisava ir atrás.
E aí eu comecei a estudar muito isso. Eu comecei estudando muito trombofilia, né, vendo muito aquilo, vendo quais as formas, conversando com amigas hematologistas, tendo opções e diversas opiniões diferentes, porque não existe consenso muito bom em nada, né, ainda sobre isso. Quando começa, quando que não faz clexanice, não faz, nananana. E eu ia discutindo e fazendo ali no consultório. Aí eu comecei a pegar vários casos de aborto e às vezes eu virava para o paciente e falava, olha, infelizmente, assim, né, os protocolos orientam que a gente só investigue, tá tudo bem, é tudo normal, pode acontecer. Eu já falei isso, gente, só que eu falava isso e me dava um negócio, eu falava, não posso falar isso não pode ser assim, né, e aí cada vez mais eu fui buscando, né, outras opções. Eu mudei para esse consultório no final de 2016, né, eu já tinha uma estrutura mais profissional, assim, e aí vim para cá, e ao mesmo tempo que eu vim para cá, eu comecei a estudar a medicina funcional, essa medicina preventiva, né, que fala, e comecei a me interessar, e fiz uma pós ali, fiz um curso ali, e comecei a ver que aquilo que eu sabia era muito pouco. Eu falava, gente, não é possível, tem que ter mais coisa, tem que ter resposta, né? E aí a gente começou a ver e ler sobre preparo de gestação, que não era isso, e muda, e o ácido fólico, e o aborto, e papapá. Eu buguei totalmente. Eu falei, não é o suficiente para mim, eu preciso de mais. E aí eu fui, né, começar a estudar. O auge, assim, o ano que eu mais estudei foi em 2020, quando começou a pandemia, que a gente reduziu muito os atendimentos, né. Em 2019 a gente começou o Instagram, né, eu comecei o Instagram aqui muito devagarzinho, muito, né, lenta, a gente não entendia nada, não sabia nada. Ao mesmo tempo eu comecei a me adentrar no marketing, né, para ver o que a gente podia fazer, como que a gente podia divulgar esse trabalho, e ao mesmo tempo eu lá na medicina funcional fazendo milhões de cursos fora, aqui nos Estados Unidos, tudo online, porque estava tudo fechado lá, e aí a minha cabeça explodiu. Em 2020 a minha cabeça explodiu, e eu vi que nada do que eu sabia antes era o que eu precisava saber. E que tudo que eu tinha aprendido naqueles 4 anos era o que realmente valia a pena. Isso é muito louco, né? E aí eu comecei a ver as coisas mudarem no meu consultório. Foi uma coisa muito louca. Quando eu preparava uma paciente para engravidar, eu via que ela não tinha problema na gestação. Quando eu pegava já uma paciente com alguma patologia para uma nova gestação, a gente conseguia tirar aquela patologia daquela paciente. Eu tive pré-eclâmpsia na primeira gestação, mas você não precisa ter na segunda. Não é a sua vida, não é o seu destino. A gente muda o destino das pessoas, a gente tem essa possibilidade. A medicina tá aí para isso, a genética tá aí para isso. E aí eu comecei a estudar a parte nutricional, eu comecei a estudar a parte do estilo de vida, eu comecei a estudar as ômicas da vida, e cara, aí eu virei a doutora Mari de hoje em dia. E eu acho que eu nunca vou parar mais de estudar, né? Porque o quanto eu vi de mudança, né? O meu consultório lá, dos meus atendimentos de convênio, né? Até eu parar de atender convênio, porque eu esqueci de contar esse causo. Na época que eu atendia convênio, vou voltar um pouquinho. Eu fazia em média 60 partos por mês, né? Porque, como eu disse, a gente tinha que ter volume para conseguir pagar as contas. A gente recebia, acho que em média, R$200 por parto naquela época. R$200. É isso mesmo, vocês não ouviram errado. E aí eu tive um burnout, porque eu atendia, né? Acho que de terça a sexta, de segunda-feira eu operava. Eu dava plantão segunda à noite, às vezes de final de semana. Eu passava visita quase todos os dias da semana, porque todo dia quase tinha parto. E tinha o consultório, eu mal dormia. Então, chegou um dia que eu cheguei em casa, eu comecei a ter febre. E não tinha nenhum foco. Fui internada, fui investigada, revirada dos pés à cabeça, não tinha nada, né? E
simplesmente foi me indicado que a minha mãe me levasse para casa e que eu dormisse o tempo que eu quisesse. E assim eu dormi 3 dias e 3 noites. Só levantava para fazer xixi e beber água, sem comer. E eu acordei como se nada tivesse acontecido. Naquele momento eu percebi que alguma coisa tinha que mudar, né? E aí que eu parei, né? Fui devagarzinho, diminuindo os convênios e tal, porque não era daquele jeito que eu queria atender. Eu queria atender do jeito que eu atendo hoje. Eu atendo em 1h30, 2 horas uma consulta. É assim que eu gosto de ter tempo, eu gosto de não ter pressa, eu não gosto de correr. Eu gosto de ser da minha paciente naquele momento que ela tá comigo. Então acho que isso é muito importante e faltava isso pra mim. A partir do momento que eu consegui fazer isso, né, e não foi fácil, foi uma mudança, né, hoje eu consigo, mas não foi fácil chegar nesse ponto. E aí com todos esses, aí dali pra lá, né, eu já comecei a desmamar antes no outro consultório ainda. Quando eu vim pra cá eu já não atendia mais convênio, né, e aí foi só se intensificando, então, essa questão de estudar e de sempre querer mais, né. Então, e aí com o Instagram, de repente, sem querer, eu postava sobre diversos assuntos, e os assuntos relacionados às tentativas, né, começaram, né, nas redes a bombar muito. E eu comecei a entender que as pessoas queriam aquilo de mim, né, então eu comecei a falar mais disso, e meio que me tornei uma referência nesse mundo, né, de engravidar pessoas naturalmente. Eu falo que eu faço as pessoas engravidar naturalmente, quando eu não consigo fazer, eu encaminho para alguém fazer artificial, mas engravidar natural é comigo. E aí hoje eu me dedico 100% quase, né, acho que no consultório 70%, 80% são só tentantes, né. A obstetrícia é uma coisa que eu tenho diminuído muito nos últimos tempos, eu tenho um número muito reduzido de partos, são muito poucos que eu pego, com ideia de diminuir cada vez mais, porque eu já tô numa fase que não dá mais, né, e quando eu me dedico, né, quando eu tenho uma paciente, eu tô ali pra ela, o tempo que se ela me mandar uma mensagem agora, eu vou ter que parar e atender. Então, é assim que eu faço, por isso que eu sou muito consumida por isso, né, então imagina na época que eu tinha 60 partos por mês, que eu era da mesma forma que eu sou hoje, né. E é isso, acho que eu me tornei, né, o que eu sempre sonhei, né, só que eu acho que não para por aqui, tem muito mais coisa, né. Aí os cursos, conseguir, né, propagar esse conhecimento que eu adquiri, né, são, sei lá, centenas de cursos por ano que eu faço, eu não paro um minuto, toda hora que aparece um negócio eu já quero ir, né, e acho que isso é muito importante e isso faz a diferença na vida das pessoas, né. Não adianta você se formar, eu me formei lá em 2006, faz quase 20 anos, e parar de estudar, né, a coisa muda, e muda muito rápido, então eu acho que esse estímulo de sempre querer crescer e nunca querer parar de pensar e tudo mais, isso é muito, essa inquietação que eu tenho, que me faz estar aqui dessa forma que eu tô hoje, né, e acho que eu nunca mais vou parar, mesmo quando eu for, falei que quando eu for velhinha, que eu mal atender, eu vou continuar estudando, porque sempre eu vou querer saber como estão as coisas, como elas estão ficando, em prol de ajudar as pessoas, sempre, que eu acho que é isso que é a maior, né, uma paciente virar pra você e falar que você mudou a vida dela, não tem presente maior, e não tem recompensa maior pelas horas de estudo, pelas noites mal dormidas, às vezes que a gente passa lendo artigo, né, fazendo curso e tudo mais. E esse é o pouquinho que eu tinha para falar para vocês. Eu espero que vocês tenham gostado de entender aí como que eu cheguei até aqui e o que eu pretendo para os próximos anos. Eu pretendo crescer muito, divulgar muito esse conhecimento e estar sempre aqui para ajudar vocês. E é isso. Um beijo!